Olá, o meu nome é Karina. O meu nome é Auriana. E isto é o... Bimbalices. Pronto, agora dizes bom dia, boa tarde, boa noite. Tens que dizer frescas e fofas. Frescas e fofas. Sim, porque é assim, o bimbalices sem frescas e fofas não faz sentido. Queres dizer outra vez? Não, está bom assim. Já Já está. É o bimbalhetes. Bimbalhetes. Frescas e fofas. Frescas e fofas. É assim que vai ficar o nosso intro deste podcast. Tu podes ser sempre igual, é? Está bem. Não é? Para vocês saberem, isto foi para aí o take 17, ok? Não, mentira, pá, e o 721. Mas vai ficar. Vai ficar. Pronto, então ficar. sejam bem-vindos ao Bimbalhices Frescas e Fofas. Exatamente. Hoje vamos falar, como obviamente, dá para ver, não dá aqui. Eu gosto tanto quando a gente tem umas coisas em cima da mesa, para quem só está a ouvir, não está a ver, temos pipocas. Sim. E DVDs em cima da mesa, porque já não há VHS, também já não tínhamos VHS, já não tínhamos. Não tínhamos lá uns, mas a gente nos encontrou. Mas mesmo DVDs Já se ninguém quiseres vê comprar DVD. uma coisa para ver DVD já não há. E eu trouxe exatamente por causa disso. E Trouxe são porque relíquias. eu tenho DVDs e tenho um DVD player que comprámos de propósito para ver os DVDs. Eu tinha um DVD player, mas ele avariou. Tens de comprar outro. Antes que eles deixem de os fazer, vai ser uma relíquia. E nós comprámos porque nós temos DVDs lá em casa e gostamos de ver, e então comprámos para ver DVDs. Sim, senhora. Foi Pronto, isso. então vamos falar sobre o quê? Sobre as pipocas? Vamos começar com as comida de hoje, pipocas. O tema de hoje é as pipocas. Porquê? Temos dois tipos de pipocas. Ela tem uma Temos. caixinha, eu tenho uma caixinha, mas são diferentes. São. Porquê é que são diferentes? Porque as minhas são salgadas. E as minhas são doces. Exatamente. E as tuas, isto são pipocas de micro-ondas, que fique claro que a gente, pronto, foram de Podemos falar sobre micro-ondas. Pipocas de micro-ondas. Podes. Houve uma fase da minha vida que eu fui extremamente viciada em pipocas de micro-ondas. Mas tinha tipo mesmo um problema. Tá? Tipo, meu nome é Oriana e eu tenho um problema. Isso, o meu nome é Mariana e eu tenho um problema com pipocas de micro-ondas, porque a minha avó, quando eu fui viver para Portugal, havia uma altura que não havia pipocas de micro-ondas em Portugal. Lembram-se dessa altura? Não. Havia, tá? E então a minha avó levava uma mala cheia de pipocas de micro-ondas daqui. Vistes? E eu tinha um micro-ondas que vivia exclusivamente só para fazer pipocas, porque eu não usava micro-ondas para nada. É assim, podia dar para pior. Também não é? Eu pessoalmente não gosto das pipocas daqui, então trago as minhas de Portugal, de micro-ondas. Trago na mala. A ironia do destino, não é? Não é? Trago pipocas de micro-ondas de Portugal, porque são doces. Eu não gosto dessas salgadas com... Não é não gosto, eu gosto. Como... Eu ia ao cinema, quando ia ao cinema, ia contente porque eles tinham das doces, obviamente, mas tinham sempre pipocas, não eram tão fresquinhas, porque nem eu devia ser a única que comia pipocas Lá. salgadas. Lá. Mas nem todos os cinemas têm, só alguns é que têm. É. Eu adorava ir ao cinema porque aí é onde eu podia comer, era onde eu podia comer pipocas Eu adorava ir ao salgadas. cinema para comer das doces, que eu adoro pipocas. Eu pipocas doces só comia nas feiras, nas feiras, assim. Também gosto dessas, mas gosto mais das do cinema. Aliás, eu trabalhei num cinema, foi um dos meus 500 mil trabalhos. Trabalhei num cinema um ano e foi o melhor trabalho que eu tive na minha vida. Comias pipocas. Não por causa de comer pipocas, mas também comia pipocas, mas porque era muito fixe, a equipa era muito fixe, nós podíamos ver filmes tipo quando eles saíam. Eu adorei trabalhar no cinema, foi o meu trabalho preferido até hoje, foi o cinema. E comíamos pipocas, obviamente podíamos comer as pipocas no fim, porque as pipocas vão para o lixo, sabes? As pipocas que estão expostas, não é? Vão para o lixo. Quando fechas o cinema, tens que as meter para um saco de lixo preto e mandá-las para o lixo. Pois eu levava os sacos de lixo para casa. Detesto. Gente pobre. Até te engasgaste. Diz lá, tem horror, gente pobre. Jamie vai ter que cortar Que é do sai de baixo. É do sai de baixo. Eu levava e adorava e comia pipocas às mãos. E as minhas colegas diziam-me assim: vais-te fartar de comer pipocas? Não me fartei de comer pipocas. Eu também nunca me fartei. Me fartei. Nunca me fartei. Adoro Depois, pipocas. fartei-me só, parei quando tomei consciência que se calhar tenho um problema e tenho que parar de comer tantas pipocas. Pronto, micro-ondas. ok. Mas ela agora não tem micro-ondas, então também não pode fazer pipocas Exatamente, micro-ondas. já por causa. Já Tivemos, resolvi ela esse teve que trazer as problema. pipocas salgadas para a minha casa para eu fazer no meu É micro-ondas. verdade, é verdade. Pronto, então, mas falando de cinema. Mas não era para falar das pipocas, era para falar Era do para falar cinema. de cinema. E mas as pipocas são extremamente relevantes como uma comida de cinema Claro, e de séries e claro, de filmes não é? e de coisas assim. Mas não há outra coisa que comes quando estás a ver séries e filmes e não sei o É quê? assim, as pipocas é uma ideia gira e depois eu aprendi a comer com uma amiga que morou comigo em Espinho, é que ela abria um pacote de batatas fritas. Misturamos. Não. Por norma daquelas batatas fritas plain, daquelas boring, só com sal, tá? E depois agarrava uma tablete de chocolate ou qualquer coisa e partia tudo e punha lá dentro. Partia e punha dentro das batatas. E eu achava aquilo horroroso, mas a verdade é que quando começas a comer e não estás a contar, porque não olhas para dentro do pacote, tá? Comes uma batatinha e de repente vem-te um bocadinho de chocolate e comes e... É uma experiência interessante. Isso para dizer o quê? Que agora metes chocolates nas pipocas? Não. Mas há boa pessoa que faz isso. Não.
Fazia Tipo antigamente. Smarties, estás a ver? Não, Dentro de vez em quando para fazer um mix e não sei o que, acho engraçado. Mas não, séries, opá, continua a ser, quando estou a ver um filme ou não sei o quê, a eleição vai ser sempre pipocas. Pipocas, não tem que necessariamente Eu, quando ser. estou em casa, a eleição é sempre fruta. É um bocado, mas pronto, é fruta. Mas, obviamente, quando vou ao cinema, gosto de pipocas, não é? Ai não, eu adoro pipocas. Às vezes faço pipocas de micro-ondas doces e meto na mala e levo para comer no cinema aqui. Não digam a ninguém, porque eu não gosto das daqui. Não gosto das daqui. Mas, então, íamos falar de cinema e de séries e não sei o quê. De coisas. Dos filmes que marcaram a tua vida ou das séries que marcaram a tua vida. Porque todos nós, para quem, pá, nossa geração então, foi muito marcada pela televisão, não é? Foi aquela altura em que... É assim, eu tinha umas coisas que via cá, que, quando era mais nova e que depois quando fui para Portugal não havia, não é? Então aí houve uma adaptação. O que é que eu via quando era pequenina? Ai, via a Jamie and the Hologram. Ai, podem procurar na internet o pessoal da produção, a Jamie e os holograms e pôr aqui para as pessoas verem que era tão bonito. Via isso, via os Family Ties. Tá? também vi Michael J. Family Fox, Ties. que era muito Yeah, bom. também vi. E depois quando fui para Portugal, como só havia 4 canais, tá? Não era assim uma Pois, fartura, não. né? Via o Bitinho, que eu gostava muito de ver o Bitinho, ela deixava ver, e via o Bocas. Podem também procurar o Boi Bocas, que eu falo no Bocas e ninguém sabe quem Eu sei é. quem é o Bocas. O Boi Bocas. O Boi Bocas, Pronto, sim. também via o Boi Bocas. Eu não via, mas lembro-me de ele existir. E depois, quando era um bocadinho mais crescida, o que é que se via? O Beverly Hills 90210 também. Também. Gostei muito. Vi. Muito. E depois filmes, só tenho memória de filmes quando comecei a crescer, não é? Quando comecei, obviamente, adorei os filmes do Harry Potter, como tudo, Adoro Harry os Potter. livros, sei lá. Mas na não te altura lembras filmes- qual foi o primeiro filme que tu viste no cinema? Ai, não me lembro. Não te lembras? Não. Eu vi um porquinho chamado Baby. Ai, que Mas bonito. o porquinho que falava. Sim, lembro Foi, disso. não adorei o filme, mas lembro que foi o primeiro que eu vi. primeiro que viste no cinema, Foi nos não? Bombeiros Voluntários de Arouca. Ai, que bonito. Era lá o cinema e eu vi lá. Eu não me lembro disso. Eu tenho, pronto, também memórias assim de pequenina, de pequenita. Não me lembro assim daqueles muito pequeninos, mas eu vi o D'Artacão. O D'Artacão também O é bom. D'Artacão era a loucura, não é? Era assim. D'Artacão. Correndo grandes perigos. É isso. E via a Cinderela, que ninguém se lembra, não sei porquê. Havia uma série da Cinderela na TVI, acho que era na TVI, que pronto, gostei imenso. Isso de pequenina. Mas depois, assim, pronto, eu gostava muito de novelas. Ai, as novelas eram boas. Adorava as novelas sou do brasileiras, tempo eu gostava de daquilo. não gostarmos das novelas portuguesas. Era só as brasileiras, as Tudo portuguesas que não era feito gostavam. não eram boas. Não, agora Eram só as são muito boas. Agora são muito boas. É verdade. Mas eu lembro, eram as brasileiras, eu via as novelas brasileiras, a minha madrinha não me deixava ver. Vê lá. O Sassaricando. A minha madrinha tinha uma televisão lá embaixo a cores, na sala principal, não é? E depois tinha uma televisão antiga pequenina, tinha uma no quarto dela, e depois tinha uma pequenina, preto e branco ainda, lá em cima daquelas que tinhas que ir rodar os botões, porque não havia comando, tinhas que rodar o comando. Pronto. E então aquilo, eu ia lá para cima para a sala chique, que era a sala chique, que a gente chamava a sala chique, que era a sala das visitas quando elas vinham, não é? E eu ia lá para cima e ligava a televisão assim muito baixinho, que ela não me deixava ver a novela, ela pensava que gostava de ver bonecos. E eu via a novela assim muito perto, quando eu via ela a vir, mudava de canal, a correr e ia-me sentar longe, que era para ela. Era assim. A viver assim. A viver on the edge mesmo. Adorava on the novelas brasileiras. E depois, conforme cresces, pronto, eu sou completamente viciada em televisão. Adoro séries, adoro filmes, adoro. Mesmo viciada, adoro. E quando trabalhava no cinema, na altura que trabalhei no cinema, então fiquei ainda mais interessada, não é? Foi na altura que saiu o Avatar, foi na altura. O Avatar foi o pior filme para quem trabalhou no cinema, pessoal. Foi horrível, vocês não têm noção. O filme são 3 horas e meia ou 4 horas ou caraças. Quando a gente em Portugal há as sessões da meia-noite, né? Durante a semana. E em Portugal fazem-se intervalos ainda, não é? Não é Alguns intervalos? cinemas, sim, o nosso fazia. Ou O é nosso que fazia se faz intervalos. intervalos? Não, Não, em Portugal, lá em Portugal, aqui não não. Mas alguns cinemas, não são todos. Mas o nosso cinema fazia intervalos. Então eu tinha pessoal comigo até ao intervalo. Porque é para servir as pipocas, não sei o quê. Quando acabava o intervalo, eu é que fechava o cinema, às vezes, não era sempre, mas quando era eu a fechar o cinema, tens que ficar até o último filme, acabar, não é? Que é para trancares tu. Era horrível, o filme era bué da grande, meu. A gente saía de lá super tarde, era mesmo fuleiro, meu. Ai. Ainda por cima, eu não gostei do filme. Então eu sou daquelas controvérsias que não achei piada nenhuma ao filme, não achei o filme. É assim, acho que foi muito bem feito, Eu não imagens, tenho tudo, mas. não tenho memórias desse filme. Acho que lembro-me de ter visto em algum momento da minha vida, mas não tenho memórias. Eu se calhar tenho memória mais forte porque trabalhava no cinema e então E na viste altura não é essas pronto, coisas, sim. exatamente. Mas lembro-me então, falando do mesmo diretor, do James Cameron, do Titanic.
Ah, o Porque o Titanic Titanic foi foi muito uma loucura, não é? Titanic foi muito Só bom. que o Titanic, quando saiu no cinema, o pessoal era pobre, não havia dinheiro. Quem tinha dinheiro para ir ao cinema? Quando saiu em DVD, ou lá o que era, se cassete, ou não sei, já não me lembro, não é? Primeira vez A deve gente ter VHS. juntou-se todos, comprámos e fomos lá para a casa da minha avó ver o filme. Lembro-me, tenho uma memória super vívida, e eu era relativamente jovem, de estar na casa da minha avó, todos, primos, tios, todos, a ver o filme e a comer bombocas. Ai, bombocas, sim. Bombocas, não foi Parece-me uma comida maravilhosa para filmes. sim, é assim, eu nunca adorei bombocas. Ai, eu não gosto sei tanto. não sei. Não adoro, mas gosto muito. Mas E é uma agora, coisa estou a ver se encontro, se alguém encontrar, digam, umas bombocas grandes suficientes, porque vi um TikTok que tu tiras a parte de cima da bomboca e fazes com uma colherzinha um buraquinho e depois tiras um expresso dentro da bomboca e comes a bomboca com expresso. Parece maravilhosamente maravilhoso. Quero uma bomboca, só que ainda não encontrei uma grande, porque Não. as que vendem nos supermercados portugueses, que eu não vou dar nomes, que é para não fazer publicidade, que eles não nos pagam para isso, não é? Mas se quiserem pagar, estão à vontade. A gente, são pequeninas, não dá para meter lá um expresso. Não dá para meter- meio expresso. Meio não? expresso, talvez. Se calhar dá. Vou experimentar na mesma. Senhora. Pronto. Olha, então, e já agora, tu não estavas a pensar em fazer umas obras lá em casa? Gostava de aumentar a minha cozinha. Se o meu amigo arquiteto fizer uns desenhos bons, Faz, sim, senhora. Tens que ter cuidado com o amigo arquiteto, porque ele, quando põe as coisas no papel, aquilo é para sair obra. E às vezes pode sair a obra da cozinha e da sala e dos quartos. não faz mal, também o preço dele é pastéis de nata, portanto também é baratinho. É verdade, é um preço bom. É um Pronto, preço é bom. justo. Só que senhora. ao aumentar a cozinha, que é o que eu quero, vou ter que alterar o brico todo da casa. O que vale é que eu conheço uma empresa muito boa de fazer brico, que é a Magnum Masonry. É verdade, estás em boas mãos. Olha, mas tem que ser brick, não pode ser uma pedrinha natural, cá por fora Eles fica fazem tão mais brico, bonito. bloco, pedra natural, fazem tudo. Fazem assim casinhas como a tua. Porque a minha casinha é uma casinha só. Não, é uma casinha bonita. Fazem mas é- casinhas, fazem Não casas sei, grandes, há casas pessoas- pequenas, Pronto, prédios, há fazem tudo. empresas que só se dedicam a trabalhos mesmo muito grandes. Sim, com certeza, mas a minha casinha é especial. Tá bem, é verdade. Então estás em boas mãos. Com certeza. Olha, e coisas que odiaste. Já disseste que não Ai, gosto queres agora. falar sobre Uma isso? série. Vou-te dizer. Vou-te dizer. Conta. Eu acho que assim, de odiar, acho que foi só uma série, não porque vi, porque para mim era extremamente sinistro, até só a música, que era os Twin Peaks, lembras daquela música? Sim. Era horrível. Não eu conseguias? detestava, não conseguia nem ouvir. Eu, quando era nova, tinha medo do escuro. Sim. Pronto, isso é uma conversa para outro dia, para outro fobias e tal. podcast. E eu então só a música, quando vinha essa música e era Já à noite ficavas. e alguém ficava a ver televisão, eu já ficava completamente aterrorizada. Nunca consegui ver, não sei se é bom, se é mau, Eu nunca vi. se tem alguma substância, até se calhar era engraçado que se eu conseguisse passar aquela parte. daquela música horrorosa nos meus ouvidos. E agora não consegues, que agora ficaste traumatizada, é? Sim, não tenho propriamente E sabes que eu interesse em- quando era miúda, adorava filmes de terror. Adorava. Não. Mas agora não gosto. Não gosto. Mas quando era miúda, é aquela coisa de não saber o que é a vida e não tens medo de nada, não é? Eu adorava. E então houve um. Tem uma história, eu vou tentar ser muito curta com a história, porque é uma história um bocado comprida, mas vou tentar ser muito curta. A minha mãe, eu vivia em Lisboa, a minha mãe foi ao norte fazer qualquer coisa com o meu padrasto e eu fiquei sozinha em casa com o meu irmão, porque o meu irmão é mais velho do que eu, não é? E eu fiquei sozinha em casa com o meu irmão. Mas o meu querido irmão achou que eu não precisava nada. Quem é que precisa lá em Lisboa? Então, que só para 14 anos não podes viver dormir sozinho em casa. Quem é que te vai fazer mal? Ninguém. Foi para a night. Foi para a night com os amigos, não é? Fingiu, fez-me. Ainda bem que a minha mãe não é viva para ouvir estas merdas. Coisas. Desculpa. Estas coisas. Fez-me ligar para a mãe de um amigo dele, o Justin, ok? Tinha nome Justin. Fez-me ligar, fazer de conta que eu era a mãe do meu irmão, não é? A minha mãe, para dizer que ele ia dormir na minha casa. E o Justin disse que, percebes? Foi Sim, assim, pronto. trocaram. Nada, foram para a night, foram todos para a night. E eu sozinho em casa. De repente, a minha toca uma campainha. E eu cagadinha. E eu assim, e agora? Atendi. Tinhas o buraquinho? para Não, ver? não havia essas. Qual buraquinho? Lá em baixo, era um prédio. Eu não tinha o coisa ainda. Tinha telefone, mas eu não sabia, não tinha câmara, não é? Era antigo. E eu atendo, sim, era a minha tia. Minha tia com quem eu ia para a night, quando era nova, que eu já falei dela. Pronto, a minha tia, que é mais velha do que eu. Vamos ao cinema, vimos buscar para nos levar ao cinema. Sabia que a gente estava sozinhos, bem nos buscar para nos levar ao cinema. Simpática, não é? E eu disse, meu irmão já está a dormir, estava com dor de cabeça. Fui para o cinema com a minha tia.
para o cinema com a minha tia. O que é que nós fomos ver? Fomos ver o Projeto Blair Witch. Tu lembras-te desse filme? Sim. O filme, quando saiu, foi assim uma cena porque era Também. verdade e porque diziam, isto é verdadeiro, isto é mesmo filmagens deles, que não é nada, mas é mesmo filmagens deles e não sei o quê. Era inovador na altura, não é? Lá vai a Karina ver o Projeto Blair Witch, não é? Mais a minha tia e o meu tio. Pois eu ouvi o filme, eu achei muito fixe, mesmo fixe. Cheguei a casa sozinha, com 14 anos. Bem, liguei as luzes todas da casa inteira, liguei os rádios todos, as televisões, tudo, e fui dormir para o quarto da minha mãe, tinha televisão, com a televisão acesa, não é? E eu pensei, se eu não dormir, não dormi. Pronto. Adormeci de tal maneira que porque tudo ligado, que o meu irmão, quando veio para casa com os amigos de manhã, não é? Diz que teve pai meia hora a bater à porta, porque eu não ouvia. Tiveram que abrir a porta com uma radiografia, antigamente. Foi pedir à vizinha ajuda e a vizinha abriu a porta com uma radiografia. Pronto, isto foi a primeira história. Nunca mais voltei a ver o Projeto Blair Witch. Na altura gostei muito do filme, mas nunca mais consegui ver filmes de terror da mesma maneira. E então a minha filha, que tem 12 anos agora, pai desde... Ai, não estou a pensar na radiografia. Ai, que horror. Eu não imagino alguém conseguir entrar dentro da tua casa com uma radiografia. Exatamente. E eu, uma miúda de 14 anos lá sozinha. Lá dentro. É, mas pronto. Qualquer pessoa podia ter tido Qualquer essa pessoa, ideia. qualquer não é? pessoa podia, qualquer vizinho. Mas pronto, a minha filha, que tem 12 anos agora, mas pai desde os 10, que ela adora filmes de terror, e eu sei, há pessoal que não concorda, muito bem, mas ela não tem medo nenhum, então eu deixo-a ver filmes de terror, eu não quero saber, ela que veja para lá, não tem medo, não lhe faz confusão, ela dorme, ela não me acorda, não me chateia, tá bom. Então ela vê filmes de terror, mas há alguns ruins, mesmo, eu não consigo. Não é a minha onda. Não é nada a minha onda, nada. Não é a minha onda, não é a minha praia e às vezes, pronto, às vezes aqueles até que não são de terror, mas que são assim um bocado mais dramáticos, têm umas histórias tristes, Também eu não. não gosto de pensar nisso, não. Então não. E depois é assim, depende da pessoa, porque por exemplo, aí está, há miúdos que veem qualquer coisinha, um boneco que tem uma coisa assustadora e não dormem, não é? Sim, Não é? E a minha não, a minha gosta mesmo de coisas de terror. Não. Mas depois tenho uma outra história, posso contar uma outra história? Podes. Muito rápido, vou-te contar uma Conta história. lá. Então, uma outra tia minha, trabalhava numa, sei lá, uma produtora ou não sei o quê, e de vez em quando dava-nos bilhetes para antestreias de filmes. E então uma vez deu-nos bilhetes a minha tal tia, deu-nos bilhetes para uma antestreia de um filme e nós íamos, então era grátis, não é? A gente ia, não é? Para a pessoa que era para a malta que era pobre, não é? E então lá vai o pessoal para o cinema. Então eu e a minha tia fomos para o Porto para o cinema, não é? Vamos para o cinema para ver o filme, não sabíamos qual era o filme, porque a gente nunca sabia. Sabíamos o nome, mas não sabíamos qual era o filme porque era uma antestreia, nunca tínhamos visto. Pronto. Fomos ver o filme. Eu acho que nunca na minha vida vi um filme tão mau. Sabes aqueles filmes que se te perguntarem qual foi o pior filme que tu viste na tua vida, assim, o pior mesmo? E depois tens que ver até ao fim, porque não pagaste o filme, mas é uma antestreia. Vais fazer o quê? Pois queres ver como é que acaba, não é? Pronto. Muito mau. É uma história verídica sobre um homenzinho que pôs um anúncio porque queria comer uma pessoa, porque é canibal, e queria comer uma pessoa. E então estava à procura de uma pessoa que quisesse ser comida. É muito mau e é baseado numa história verídica. Olha, e quem é que produz estes filmes? Pois eu não sei. Não, e quem é que. E depois é assim, eu não vou entrar em detalhes, não vejam um filme, por amor de Deus, que é muito mau, é péssimo, horrível. Mas há uma cena do filme que é extremamente difícil de ver. Primeiro porque é assim, tu queres te rir, se eu te contar agora tu vais te rir, mas na altura a última coisa que eu queria fazer era rir-me. Mas tem piada. Mas pronto, porque é assim, há uma parte íntima dele não é? que é comida, não é? Pronto, é frita na frigideira. Não é nada! Então, mas agora tens que dizer o nome do filme. Eu não sei o nome do filme. Os telespectadores vão ficar Olha, e curiosos. pesquisar ao Google vocês vão ver. É um filme sobre um canibal lá na Alemanha que o gajo meteu um anúncio que queria comer alguém. E depois alguém respondeu ao anúncio. Que não se importava de ser comida. Que queria ser comido. Ele queria morrer, não é? E não se importava de morrer a ser comido. Pronto. Tá bem. Mas depois, a primeira parte que é tirada do corpo do senhor, não é? É uma parte íntima e é frita numa frigideira e comida pelos dois. Foi o pior filme que eu alguma vez vi na minha vida. Foi muito mau. E aí está, naquele momento tu estás a rir e eu estou-me a rir, que agora tem piada. Mas para tu veres como aquilo foi tão intenso que estava assim, a sala toda cheia e toda a gente estúpida, olhar para. O pessoal devia estar todo a pensar a mesma coisa que eu. É que nem grátis, eu quero ver isto. É isso que eu estava a pensar. O pessoal arrependeu-se. Montes de gente saiu do cinema. Montes de gente saiu a meio do filme. Montes de gente. E vocês não tiveram coragem. Eu e a minha tia pensámos, já agora gostava de saber como é que acabou. Acabou que o homem foi preso e pronto, não é? Mas
Não é bom, não beijam. Pronto, então, Pronto. tu tens umas histórias de Estou-te a contar, dizer, mesmo porque a eu- propósito de cinemas e não sei o quê. Eu gosto Tens de muito, contar. muito de cinema, vejo muitos filmes e séries e tudo. Tenho aquelas séries que me marcam, pronto, como tu disseste, eu sou extremamente grande fã do Harry Potter, não é? Pronto, então acho que os filmes foram bastante bem feitos. Sim, para Estão aquilo um que se bocado podia fazer, para aquilo que se podia fazer e na altura que foi feito, não é? Pronto, na Sim. altura que foi feito. Porque, obviamente, sou muito mais fã dos livros, não é? Exatamente, Claro. os livros são mais complexos. Mas os filmes trouxeram a magia à nossa imaginação. Aquilo que a gente imaginava era um bocado diferente, mas agora consegues imaginar perfeitamente. Então eu gostei da ideia. Mas estou muito apreensiva com a série que eles vão lançar. Eles vão lançar uma série do Harry Potter. Assim, eu acho que a série nunca vai fazer jus àquilo que já foram os filmes. Porquê? Porque agora na nossa cabeça as personagens são as personagens. Sim, e já não há outro Harry, já não há outra Hermione, já essa não há. parte eu ainda conseguia, se eles fizessem parecido, ainda conseguia. O problema é que, pronto, nós vivemos, e agora se calhar é uma coisa que a gente já disse que se calhar não podíamos falar de tudo o que queremos falar, mas nós vivemos numa sociedade demasiado aberta a tudo e agora estão a querer mudar todas as personagens. Sim. Tipo, agora há uma notícia que o Snape vai ser um ator, que é muito bom ator, atenção, muito bom ator, mas é um senhor careca de cor. Não, é No isso que eu estou a Snape, dizer. Eu no acho que livro não dá. diz, Não. descreve, não faz sentido. Eu acho Ou seja, que não estão dá. a mudar. Eu acho que agora, pelo menos para mim, até posso vir ver a série, mas nunca vai ser como Eu quero muito ver a série, eu quero muito ver, mas eu acho que aí está. Acho que vai ser difícil da gente gostar, não é? Isso é triste, porque agora estão a gastar tanto dinheiro numa coisa que podia ser tão bem feita e com a ajuda da escritora e tudo, podia ser tão bem feita e se calhar não. Mas pronto. Não, eu acho que vai ser difícil. Eu acho que vai ser difícil. Há certos personagens que agora têm tudo a ver com o Sim. ator que é difícil. É a mesma coisa que, sei lá, quando foi o James Bond foram passando de uns para outros e tudo, mas aí parece que não era tão difícil de ver, quando os atores iam mudando e tudo mais. Não, e também foram aconteceu- boas escolhas, não é? Em Exatamente, geral foram têm sido boas escolhas. Mas, ou seja, não havia características próprias. Não. Well, havia inglês, tipo, eles mantiveram Sim, as mesmas coisas. Mantiveram Claro. e então aí não foi tão. Mas agora eu acho que as figuras que saíram dos livros e que passaram para os filmes foram tão autênticas Foram que muito. agora é muito difícil passar para. Sim. E eu acho que é assim, mesmo em geral, por exemplo, tu vês um filme, não é? Depois eles gostam muito do filme, depois eles fazem um 2, um 3, um 4, um 5, e a certa altura já não gostas mais do filme, porque eles estragam, eles Sim, às querem vezes tanto. em demasia. É um negócio, não é? É franchise. É um negócio franchises muito que grande, levam não é? mais até ao limite, algumas séries, Sim, não é? sim. Olha, mas essa por acaso tem sido um season ou outro diferente e tal, mas tem sido sempre bem conseguido. Por exemplo, a Grey's Anatomy, que já existe há não sei quantos 500 mil anos. Mas acho que sempre foram conseguindo reinventar. Sim, uma série ou outra ali um bocado, Sim. uma season ou outra um bocado mais foleira, mas em geral, sim, mantiveram um bocado. Reinventar. Sim. Exatamente. E pronto, Grey's Anatomy, nós somos as duas fãs de Grey's Anatomy. Eu sou fã de tudo, eu vejo tudo o que possam imaginar, mas assim, a série que tu viste que foi para ti assim indiscutivelmente espetacular. Ai, tu fazes-me perguntas tão difíceis, fogo. Cachopa. Tu Sei és lá. daquelas como eu revejo as mesmas séries 500 vezes, Às não é? vezes sim, gosto de coisas temporais, gosto muito de séries, por exemplo, como a Downton Abbey ou desses tempos, estás a perceber? Também Dos gosto. vestidos Séries de época, e também das gosto. roupas e não sei o quê, gosto muito dessas, mas lá está, adoro um bom reality TV, adoro um bom Love is Blind, adoro! Love is Blind. Adoro um bom quer dizer, o Bachelor Bachelorette já vi os primeiros. Ai, mas foi eu mais ou vi o menos. Bachelor os primeiros com a minha mãe quando viemos para o Canadá, era espetacular. Muito engraçados. Tipo assim, não é o tipo de televisão, é televisão parva, é televisão pode estar- estúpida. Exatamente, É televisão se que não. vês, há séries que se tu perdes um episódio já não dá, Não. aquilo já não funciona no outro. E há outras que não importa. Este é um caso delas, reality TV não importa, aquilo vai dar, tu já sabes mais ou menos como é que aquilo vai acabar. Gostas mais deste estilo tipo Netflix ou gostavas mais antes quando a gente tinha que esperar para ver a série? Eu acho que esperar para ver a série é muito fixe. Eu continuo a ver Grey's Anatomy, não é? E adoro que ainda tenho que esperar para ver o episódio. Adoro. Todas as quintas-feiras tenho uma amiga que ela manda uma mensagem a dizer Grey's Anatomy time A e a gente questão vê. é que é assim, agora com o Netflix, quando está tudo, para já é difícil parar. É não binge, não é? Tipo, há uma palavra para binge em português. Não sei. Mas Não sei, o pessoal vai capaz de perceber. É Só ver tudo paras seguido. exatamente. Ai, é horrível. Às vezes estou até às 3, 4 da manhã a ver um caraças de uma série porque quero ver até ao fim. É, porque ficas naquele cliffhanger daquele episódio e não queres deixar para amanhã, porque depois quem é que consegue dormir? O que é que estás a ver agora? Acabei ontem o Zero Day com o Robert E é De bom? Niro. Gostava que houvesse ali um bocado mais de um desenvolvimento no fim, mas é Gostaste? simpático, sim. Eu acabei anteontem, como te disse, o Adolescence, que é aquele do.
Não sei Sim, quem é que direta tu aquilo, mas recomendaste, muito fixe a série, muito fixe. Marcante. Tipo assim, não vejas. Não podes ver. Não. Tu não podes ver esse tipo de Não. séries. Mas é boa. Gostei. Pronto. E de resto, tenho saudades de uma boa telenovela, porque eu sou franca, a não ser as séries e não sei o quê, eu não vejo muita televisão. Eu já nem cable tenho, só tenho Gostava de ser uma Netflix. sabes aquelas famílias que têm sempre a televisão ligada no português? Sim. Que está sempre a passar. Sim. A TBI, a SIC e não Sim. sei o quê. Ó. Gostava de ter tempo para isso, que assim de vez em quando... Tempo, a televisão está ali, mete uma televisão na cozinha. Se metes uma televisão na cozinha, que está sempre no... daqueles frigoríficos que têm na televisão. Pois. É, e depois E metes lá e está sempre a dar. Exatamente, está sempre a dar. E assim pode ser que saibas um bocado mais notícias, que nunca sabes as notícias, não, sei. Não sei as notícias. A Ariane só sabe notícias pelas outras pessoas. Sim. Uma pessoa chega lá e diz assim: ai, vocês viram aquilo? E ela, quê? Conta, o que é que foi? Não sei. A maior parte das notícias hoje em dia são extremamente dramáticas. Horríveis. Só há desastres. Horríveis, é só coisas foleiras coisas mesmo. feias. É verdade, é verdade. Mas é verdade. assim, olha, mais vale viver um bocado na ignorância. Às vezes sim, mas por isso é que as séries e os filmes é uma coisa que te tira da realidade. Apesar Exatamente. de, não é? Tira-te da realidade. Mesmo, por exemplo, essa coisa do reality TVs, é a televisão estúpida, é aquela televisão em que tu não queres pensar em nada, não queres estar a pensar, queres só. O meu dia foi horrível, eu quero ver uma série em que as pessoas são estúpidas, que é para eu poder gozar com elas. E mandar mensagem às amigas. Para pôr em perspectiva. Ainda não é? ontem à noite recebi uma mensagem da minha amiga Kátia, que também viu o Love is Blind, e eu disse-lhe: já viste o Love is Blind? E ela mandou uma mensagem a dizer: tipo, ai, o estúpido do não sei quantos e o não sei quê. Pronto. Exatamente. É assim, é bom. Pronto, e entretanto, agora que estamos nisto das séries e das coisas, convém dizer para as pessoas não se esquecerem que o Hora Cá Estamos está em all the place. All. Everywhere. Everywhere. As redes sociais que vão passar assim aqui em baixo, o Facebook, o Instagram, essas coisas todas. Portanto, Os as pessoas YouTube, têm- Spotify. No outro dia ouvi o nosso podcast no Spotify, É no meu verdade. carro. Gostei Para as pessoas que nos tanto. ouvem só e que não nos veem, não há assim, sabes quando as pessoas, não. Para Então, mim, o intuito, ou seja, nós tivemos esta conversa no primeiro podcast. Eu sempre quis ter um podcast e para mim podcast é ouvir. Exatamente. Não é? Para mim, claro que este novo conceito é visual, espetacular, o conceito espetacular. o conceito é engraçado. Mas eu gosto bom de ouvir. Saber como é que, Então como é eu que as pus no pessoas meu se ouvem. carro para ouvir o que é que as pessoas estão a ouvir, não é? Ouvir, Porque sem ver-nos ver, nós sem somos ver. lindas, não é? Quer dizer, isso, se nos estiverem a ver, gostam logo de nós, mas a ouvir, se calhar, não. Gaba-te sexto que amanhã é dia das vendimas. Já te disse que se eu não me gabar, mais ninguém me gaba. Tu a mim nunca me dás um elogio. Não é verdade. Mas pronto, eu estava a dizer que hoje em dia nós, neste caso, o nosso podcast e outros, são diferentes daquela ansiedade que a pessoa tem que esperar. No nosso caso também tem que esperar uma semana para sair o outro, mas podem nos ver em vários sítios. Pronto, não precisam de estar ali agarrados à televisão. E podem, olha, agora vou receber uma chamada pause e vai e volta outra vez. Podem ver, Adoro. Podem ver, ouvir. Tudo, adoro. É muito fixe. Nessa parte da tecnologia. Nós gostamos de perguntar aos nossos telespectadores ouvintes qual foi a série que vos marcou, o filme que vos marcou. Ou pela negativa ou pela positiva. Porque tens aqueles tipo. Porque negativo foi o senhor que comeu os tintins fritos, não é? Que horror! Foi os tintins! Mas foi, também deve ter sido, não sei. Pronto. Portanto, pode ter sido um filme que vos marcou pela negativa. Ai, se alguém viu esse filme, por favor, digam, que é para eu não me sentir tão sozinha na vida, porque só eu e a minha tia que vimos. Não, vocês e a sala cheia de gente no cinema. Se alguém esteve nessa sala cheia de gente espero que o filme nunca tenha sido lançado para o cinema. Tenha visto o filme com a Karina, por favor, digam alguma coisa. Às vezes também já vi uns filmes, eu costumo ir todos os anos, este ano por acaso, mas costumo ir todos os anos ao TIFF, ver pelo menos um ou dois filmes, e houve um ano no TIFF que também vi um filme muito mau. Eu também houve um ano que vi um que não foi espetacular. Não, mau, atenção, muito bem feito, mas que me marcou muito, que era sobre uma guerra e que a história era assim... Muito, 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 muito marcante mesmo, por isso. Pronto, não se pode ter tudo. Não se pode ter tudo. Pronto, foi um prazer estar aqui contigo. É sempre um prazer estar aqui contigo. Pipocas doces. Podes, estás à vontade, são boas. Vamos lá ver. Queres das minhas salgadas? Não, obrigada. Dispenso. Agora estão a ouvir a... Não presta, não comas, então. Não desperdices também. Para que é que meteste uma segunda à boca? Se não gostaste, para que é que foste desperdiçar as minhas pipocas? Para ver, para testar. É um prazer sempre estar convosco. Por favor, digam-nos, comentem, mandem-nos mensagens dos filmes e séries que marcaram a vossa vida. Queremos saber. Se alguém conhecer o Bocas, acusem-se também, tá? E a Jam and the Holograms, tá? Que é para ela não se sentir tão sozinha, tão maluca, não é? Exatamente. Tchau, pessoal. Até à próxima. Sabes quem é a Jam e os Holograms? Eu não. Ai, a Jam era tão fixe. Ela tinha uma guitarra. Não, vamos embora lá.